que ela está fazendo, seja como reflexo, ou seja, como intencionalmente, é utilizar de técnicas psicológicas para te deixar num estado de loucura, de dissonância cognitiva, como eu falei aqui no último programa, de estimulação contraditória, de gaslighting. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Teve também uma delas, que eu não sei se foi Eliane Cantanhede ou Natuza Neri, para mim é tudo a mesma coisa, dizendo que na verdade era bom o Brasil estar na Venezuela. E eles têm que se entender se é ruim, se é vexatório, segundo a Folha, se, como esse cara que eu também não conheço, não sei quem é, se realmente é uma questão que pega muito mal, ou se é, como dizem uma dessas duas aí, Natuza Neri ou Cantanhede, não sei, se é bom o Brasil estar na Venezuela para manter o diálogo, em vez de ter condenado a fraude e o banho de sangue que está acontecendo, né? Como o Maduro prometeu que ia acontecer. Então é melhor o Brasil ter feito isso do que ter feito como os países lacradores como a Argentina e a Colômbia. Quentinha de hoje, eu acho que ainda ninguém deu isso, que é o seguinte, em sua própria defesa, o Itamaraty, o Palácio, enfim, o governo brasileiro... Peraí, respondam antes aqui no chat pra mim. Essa é a Eliane Cantanhede? Eu não sei, vocês sabem melhor que eu. Só respondam, por favor, no chat. Foram pra cima já no primeiro momento, batendo no Maduro, ficaram sem representação na Venezuela, 7 deles. Hoje, 2, a Argentina e o Peru, que foram expulsos da Venezuela, né, os seus diplomatas foram expulsos, ambos, Argentina e Peru, pediram socorro ao Brasil para representar os interesses dos dois países da Venezuela. Até porque tem 6 opositores do Maduro que estão recolhidos, né, dentro da embaixada da Argentina, que foi fechada. Então o Brasil agora vai ter que socorrer esses dois países que fizeram aquela lacração de bater de frente logo no primeiro momento. Então o Brasil está vendo que a situação é gravíssima, mas diz que precisa ter calma e responsabilidade, porque alguém tem que continuar conversando e tentando entender as reais intenções do Maduro. Agora, o problema é o seguinte, tudo isso tem tempo, porque se virar um banho de sangue, a coisa muda toda de figura. Se virar um banho de sangue. Se virar. Os 16 mortos, as pessoas... Isso é fichinha, pô. Brasil, quantos presos foram no Brasil? 2.000? Como diz o Xandão, prenderam pouco, né? Então, se virar, não tá bom o que tá acontecendo até agora. Mas é como se fosse aquele meme da Miriam Leitão, da Miriam Leitoa, né, falando. É como se fosse a Miriam Leitoa falando. Entendam como endossar a fraude e a opressão na Venezuela é bom. E eu digo que isso tudo parece ridículo, mas não é tão ridículo assim. É ridículo, mas é intencionalmente ridículo. É intencionalmente ridículo. Porque a Miriam Leitoa, ela continua a rainha soberana dos comentários sem pé nem cabeça. Ela, por exemplo, está tentando ali, coitado, com os poucos recursos neurológicos que ela tem, explicar por que a eleição no Brasil é diferente da Venezuela e por que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, controlado por aliados do Maduro, é diferente do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, controlado pelos aliados do Lula. Apoio a Maduro e a tudo que aconteceu na Venezuela não seria apenas um erro de política externa, é um erro de política interna também. É o presidente Lula atacando seu próprio capital político. Por isso ele precisa ser firme nessa questão. O que aconteceu na Venezuela ao longo de 25 anos que o chavismo... Primeiro vocês têm que combinar. O Eliane Cantanhede liga para Miriam Leitoa e vocês conversem, porque a Eliane Cantanhede acabou de dizer que era a coisa responsável, madura a se fazer. E agora a Miriam Leitoa está dizendo que é um erro de política externa e de política interna. Mas vamos entender por quê. Está no poder foi a destruição por dentro das instituições democráticas.
É por isso que o Conselho Nacional Eleitoral não pode ser árbitro, porque ele não é o nosso TSE. O nosso TSE lutou contra as tendências golpistas, lutou contra os ataques feitos por Bolsonaro. O que aconteceu na Venezuela durante 25 anos é o enredo completo do que os grupos golpistas do bolsonarismo gostariam de ter feito no Brasil. Primeiro ataca as instituições e depois coopta as Forças Armadas. Foi exatamente assim que o chavismo prevaleceu durante tanto tempo na Venezuela. Então, de fato, quando a gente fala que é ditadura, é ditadura. Há muito tempo eles já destruíram as bases da democracia. Mas não era democracia relativa? Vocês têm que dar uma alinhada na narrativa, como diz o Lula. Porque entendam, o que a Miriam Leitão está dizendo é que o Conselho Nacional Eleitoral não é como o Tribunal Superior Eleitoral e que, na verdade, o Maduro, que é exaltado, financiado, aliado, sócio dos Zé Dirceu, protegido pelo Lula, com elos financeiros, a quem o Lula ensina como se monta a narrativa, na verdade, Maduro, na verdade, é como se fosse o Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro não tivesse nenhum controle do TSE, mesmo que o Bolsonaro não tenha sido totalmente largado pelas Forças Armadas, tiraram o corpo fora até de cumprir o seu papel constitucional, até de cumprir o papel para o qual foram convidados nas eleições. Esse Bolsonaro parece o Maduro. E é por isso que o Maduro usa exatamente o mesmo discurso do Lula, ou a narrativa do Lula, dizendo que existe uma extrema-direita fascista e terrorista contra ele. Exatamente a mesma narrativa que você, Miriam Leitão, repete. O Nicolás Maduro, Miriam Leitoa, repete a sua narrativa, igual. Mas, na verdade, ele, Maduro, é ele mesmo um fascista bolsonarista de extrema-direita. Você que está em casa entendeu? Não? É claro que você não entendeu. Claro que você não entendeu. Porque é feito para você não entender. É mais do que feito para você não entender. É feito para te enlouquecer. Literalmente e tecnicamente falando. O que a gente está testemunhando são técnicas, conscientemente ou não, porque a gente sabe que a Miriam Leitão não é uma pessoa muito brilhante, mas o que ela está fazendo, seja como reflexo ou seja como intencionalmente, é utilizar de técnicas psicológicas para te deixar num estado de loucura, de dissonância cognitiva, como eu falei aqui no último programa, de estimulação contraditória, de gaslighting. Quem leu O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, sabe do que eu estou falando. Ou o Olavo escreve num artigo de 2008, onde ele diz o seguinte: o psicólogo russo Ivan Pavlov demonstrou que a estimulação contraditória é a maneira mais rápida e eficiente de quebrar as defesas psicológicas de um indivíduo, ou de um punhado deles, reduzindo-o a um estado de credulidade devota, no qual ele aceitará como naturais e certos os comandos mais absurdos e as opiniões mais incongruentes. Isso funciona muito mais se o sujeito for submetido ao impacto de emoções contraditórias fortes o bastante para criar rapidamente um estado de desconforto psicológico intolerável. Você simplesmente não sabe como reagir e entra em um estado de dissonância cognitiva, como eu disse no último programa, um termo do psicólogo Leon Festinger, a um passo da atonia mental que predispõe à subserviência passiva. Eu explico isso no meu curso, os meus alunos do Fim da América e do Mundo Como Conhecemos sabem que eu explico isso em detalhes. Faço até as conexões disso com a pandemia, porque eu digo que nós saímos da época das fake news para a época das anti-news, onde não é mais que as notícias são falsas, elas são o inverso da realidade. E, opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão.
Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontro presencial, se for aqui da fora. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita. Se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você viabiliza meu trabalho e ganha como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda a live Conversa de Boteco e quartas-feiras Cigar Bar com direito a perguntas.